Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você futuro operador de direito. É um prazer inenarrável estar aqui para continuarmos o nosso estudo de direito penal de forma sistemática e só para reiterar, usando o princípio da oralidade. E hoje vamos estudar o parágrafo 1º do capítulo 13, ou seja, do artigo 13 do Código Penal, que fizemos um vídeo anterior a esse que falamos sobre o caput do artigo. E dando continuidade a esse estudo, eu vou ler o título, ou seja, o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, que diz assim: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu ou resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, nós vimos aqui, nesse parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, uma exceção daquilo que nós falamos do caput do artigo 13, ou seja, o caput do artigo 13 do Código Penal, ele traz o princípio daquilo que eu falei da conditio sine qua non. Então, nesse caso aqui, tem uma exceção. Tem um exemplos que os senhores e as senhoras, já no banco da faculdade, sempre os professores nos dão esse exemplo, e é bem aplicado esse exemplo, nesse caso aqui do parágrafo 1º, para entendermos esse conceito aqui da superveniência da causa, ou seja, que é relativamente independente, ou seja, um fato atípico, independente daquilo que ocorreu com aquela vítima. Vamos ao exemplo então. Um determinado indivíduo dá um tiro em uma pessoa e ele não vem a morrer ali pelo tiro naquela hora, e alguém liga para o socorro, para o SAMU, e vem o socorrista socorrer essa pessoa, e no caminho, na trajetória do socorrista até o hospital, esse motorista, ali distraído, ou para no semáforo, ou sei lá, ele imprudente, imperito, né? Ele pega e começa a responder. Não bastava atender o celular, ele tenta responder uma mensagem, cruzando um semáforo. E o semáforo estava fechado para ele, e ele tentando atravessar ali o semáforo, e a sirene ligada, e fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, ele achava que ele era o cara ali para fazer isso tudo. E vem a colidir com outro carro, e aquela vítima de bala, a vítima que estava lá, que ele estava socorrendo, vem a ser acertada e morre. Não pela bala, pelo tiro que levou, mas sim pelo acidente que o motorista provocou. Então, nessa situação aqui, o artigo 13, no seu parágrafo 1º, fala que o agente que tentou matar mediante o tiro, ele não vai ser imputado pelo homicídio, ou pelo homicídio consumado, mas sim ele vai ser imputado pelo homicídio tentado. E nessa situação aqui, o motorista ele vai responder, porque ele teve culpa, não teve o dolo, mas teve a culpa. Então ele também vai responder. Então aqui é uma exceção daquilo que nós vimos no caput do artigo 13 do Código Penal. Então é só para reiterar esse entendimento para os senhores e para as senhoras, que neste caso aqui, a morte dessa vítima foi algo relativamente independente ao tiro, porque houve um acidente ali. Então poderia ser uma outra coisa, vamos supor, ele poderia um outro desafeto, outra pessoa vinha ali dar uma facada nele,
e aí sim ele vinha, o cara tinha um monte de inimigo, um deu tiro, aí o outro viu ele entrando na ambulância, não, vou lá dar uma facada aí, dá uma facada no coração dele. Aí nesse caso aqui, é um caso relativamente independente aquilo que primeiro foi acometido pelaquela vítima, ou seja, aquele agente que primeiro deu tiro, ele vai responder pelos fatos anteriores, mas a causa-morte, pelo homicídio consumado, ele não vai responder, mas sim pelo homicídio tentado, que para os senhores e para as senhoras é de extrema importância nós entender esse conceito do parágrafo 1º do Código Penal no seu artigo 13. Então, nós vimos aí que é de extrema relevância nós entender isso. Então agora, para não ficar muito alongado, como eu já disse para os senhores e para as senhoras, estou fazendo o artigo 13 em 3 vídeos. Então esse é para falar do artigo, do parágrafo 1º, do artigo 13. Então agora eu vou fazer um outro vídeo falando do parágrafo 2 desse mesmo artigo. Então, um forte abraço, espero que os senhores e as senhoras tenham entendido esse conceito, ok? Tenham entendido esse parágrafo primeiro. Qualquer coisa, deixe um comentário, dá o seu joinha. Estamos aqui para aprender direito usando o princípio da oralidade. Um forte abraço e muito obrigado pela sua atenção.